Ei, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos vocês e que mais uma vez também esteja presente aí no lar de cada um. Nós vamos hoje então dar continuidade aos nossos estudos da irmã Joana de Ângeles. Hoje nós estamos fazendo a lição de número 8. Joana traz o título para a gente, O Modo de Ser Feliz. Ela vai, nessa lição, despertar os nossos corações para a forma como a gente busca ser feliz. O livro, ele vai estar sempre voltando nessa temática, até porque o título do livro é Seja Feliz Hoje. Joana, então, vai a todo instante estar tomando com a gente esses conceitos. Ela vem falando sobre a, a ação do bem em nossas vidas, ela vem falando sobre a importância da amizade, ela vem colocando para a gente a necessidade de mudança. Aos pouquinhos ela vai colocando no nosso coração essa ótica de viver melhor, de tentar fazer da nossa vida algo que não nos leve ao sofrimento por nossas próprias mãos, ou seja, que a gente crie mais embaraços do que aqueles que nós já criamos no passado e que nós estamos aí por conta da lei de ação e reação, dando aí os nossos pulos, tentando avançar, tentando aprender com as lições que a vida tem nos trazido. É importante a gente ter maturidade de entender estas coisas, de compreender a magnitude de Deus na bondade de nos servir a oportunidade da reencarnação nesse processo de evolução que é contínuo. As situações vividas, experimentadas por todos nós, elas têm um sentido profundo na vida nossa, né? Para cada um dentro das suas estruturas emocionais, espirituais. E nenhum de nós vai ficar distante daquilo que precisa ser vivenciado, precisa ser sentido. O importante é a gente entender que essas bases estruturais da vida que compõem a nossa história, elas estão envolvidas no amor divino. O Pai Celestial, que jamais nos desampara, nos ama incondicionalmente. E é nesse amor que a vida se desenvolve, é nessa estrutura que as coisas acontecem. Então, entregar a nossa vida com serenidade ao Pai é entender que de todas as situações vividas e experimentadas, né, sentidas, todas elas têm o amor de Deus a tutelar as nossas ações, a orientar os nossos caminhos para a vitória espiritual que nós vamos galgar à medida em que a gente for avançando. Essa lição de hoje, quando ela fala aqui do modo de ser feliz, Joana não vai por meias palavras. Ela vai dizer direto, tem um parágrafo aqui nessa lição que ela é direta nas suas observações, como a não deixar dúvidas. E por mais que nós percebamos que a lição venha nos dizer de coisas que a gente já ouviu, que a gente já conhece, a gente ainda não consegue viver. E entre saber e viver tem uma distância enorme, um distanciamento que não é físico, ele é moral. E ele precisa ser minimizado. A busca da nossa espiritualização é que vai tornar esse distanciamento menor. E nós precisamos avançar nas lutas interiores para buscar dentro de nós o melhor que nós temos. E a Joana, ela é enfática quando ela vai dizer aqui na busca desse melhor, e ela coloca pra gente, não, mas o que é esse melhor? Então ela traz essa estrutura para nós. Para a gente poder entender e compreender como que essas coisas acontecem, ela vem logo ali no início do capítulo falando para nós que na nossa história de evolução espiritual,
nós ficamos durante muito tempo presos ainda ali, como ela fala, né, aos domínios das necessidades básicas, até a gente desenvolver e chegar no campo das emoções, do conhecimento. Então a gente tem a capacidade de avançar à medida em que a gente desenvolve essa área nossa da compreensão, do entendimento, a partir das bases das emoções, até a gente chegar aos sentimentos, para a gente poder entender o que se passa dentro de nós, um período enorme do nosso processo de evolução se passou. À medida em que a gente foi reencarnando nas diversas etapas pelas quais nós tivemos que passar, a gente foi aprendendo e galgando um pouco mais. Então, aquilo que a princípio a gente tinha na base do instinto, ela começa a tomar um outro sentido para a gente, né? Com bases mais racionais, na possibilidade de pensamentos mais elaborados, na compreensão das ideias. A gente sabe que o século XXI, ele é um século onde se desenvolvem as ideias, porque o pensamento, que é a base estrutural das nossas ações, ele precisa ser desenvolvido de forma a compreender, mas aceitar aquilo que a razão diz ser possível dentro do campo das realizações. Então nós vamos avançando à medida que a gente vai se estruturando dentro dos processos de evolução, nas relações com as pessoas, nas relações conosco mesmo. Se a gente for pensar, é claro que houve um avanço ainda de décadas atrás, né? A gente fala que a década de 90 foi uma década que marcou muito a vida dos que estavam ali já com idades mais compreensivas, né? Ou seja, que não estavam na infância ou que não estavam nascendo naquele período. Nós vivemos muitas transformações, principalmente no campo tecnológico. Ao mesmo tempo que a gente viu o desenvolvimento da tecnologia, nos aproximando uns dos outros, né? Trazendo acesso à informação, a gente ainda não sabia meio que usar essas informações todas, nem essas estruturas todas, e aí a gente precisou sair dentro de uma busca da autoeducação para a utilização disso tudo. Então a gente vê, por exemplo, se estava lá no campo das nossas estruturas emocionais, o acesso a diversas informações, a gente teve que desenvolver o critério de não saber como utilizar tudo, mas saber utilizar aquilo que era mais viável, mais útil, saber criterizar, né? As emoções muito estampadas, né? Os sentimentos muito estampados via Facebook, Instagram. A gente hoje tem esse universo muito aberto. As pessoas, elas se comunicam por esses veículos que nos aproximam, né, aproximam o mundo todo em si, e colocam ali o que sentem, o que pensam, de uma forma muito categórica, muito forte, às vezes, muito veemente, numa estrutura que a gente precisa saber criterizar no que escreve, no que posta, mas também no que acredita, no que escreve, no que coloca como um pensamento seu, como uma ideia sua. Então a gente vive um momento de conflitos mesmo no campo das ideias. Então as coisas têm saído muito fortemente do ser humano, sem muitos padrões de comportamento assim mais moralizados, e isso está aberto para todos. Então a gente tem meio que dado um passo atrás, refletido sobre determinadas posturas, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente coloca. Então esse trâmite da vida vai nos construindo como seres humanos melhores. Nada melhor do que a experiência vivida e sentida para nos marcar a história. Isso
é fato, né? Então, as experiências reencarnatórias, elas têm principalmente esse objetivo de nos educar. À medida em que nós nos permitimos entender dentro desse processo de evolução, a gente se permite envolver nessas lições, compreender melhor essas lições que permeiam a nossa vida. Um ponto principal disso, e Joana destaca na lição, é a nossa compreensão da imortalidade da alma. E isso é ponto, meus irmãos, assim, fundamental na nossa vida. O espírita, então, que tem essa noção da imortalidade e da vida presente como consequência de vidas passadas e a vida futura, né, que nos aguarda em função dessas estruturas todas vividas agora e acolá, isso tudo traz para nós um sentido de que é possível investir na nossa mudança. E é válido investir, nunca é pouco, nunca é tarde. A gente sempre está na hora de recomeçar a fazer melhor o que a gente fez ontem. A gente está no momento de pensar nas coisas que a gente fez e vem adotando como conduta e de repente compreender, não, mas isso aqui não é certo, tudo bem que eu sempre fiz assim, mas a partir de agora eu não vou fazer assim, eu vou tentar me reestruturar. Então a Joana vem colocando nesse texto aqui que o tempo ele vai dando conta de gestar as mudanças que a humanidade precisa no seu processo de evolução. Ela fala da discussão entre o bem e o mal, né? Entre a filosofia, a própria psicologia, tratando aí dos sentimentos humanos, desse bem e desse mal, dessa dor e dessa alegria que estão ali guardadas dentro do íntimo do ser. E essas estruturas, essas ideias, elas vêm trazer para a gente a forma de pensar, ou seja, refletir sobre essas ideias, sobre essas propostas de viver, foi muito importante no tempo da nossa história de evolução. Com a vinda do Cristo, tudo isso, né, ou seja, essa ideia de que a vida nos traz o processo de evolução necessário, isso tem um outro parâmetro, ou seja, a parametrização a partir do Cristo passa a ser do amor. Então, o desejo que é natural e desde sempre que nós tivemos do nosso processo de evolução, de ser feliz, né, de estar bem, tudo isso que compõe a nossa estrutura íntima, isso vem encontrar em Jesus a única lei possível de fazer com que nós atinjamos a felicidade duradoura. E essa é a lei do amor. Então, quando Cristo vem, toda essa situação, até essa dualidade entre bem e mal, passa a ter uma outra estrutura, porque o bem que a gente vive hoje, que a gente estrutura hoje, ele foi galgado, ele foi desenvolvido em diversas experiências onde o mal esteve presente e que nós aprendemos com elas. Então a gente entende que aquele que ainda perdura no erro é alguém que está caminhando para futuramente perdurar no acerto. E que todos os nossos atos equivocados, eles têm um tempo certo de acabar, porque à medida em que nós atingirmos a nossa compreensão de vida e desenvolvermos em nós os verdadeiros e duradouros sentimentos do bem e do amor, essas estruturas também serão vencidas e o bem se sobreporá ao mal que ainda existe em nós, entendendo o mal como aquilo que ainda nos distancia do Pai, como aquilo que ainda faz com que nós nos percamos diante de interesses que são passageiros, dos quais a gente ainda, por excitação, né, por orgulho, por vaidade, por essa falta de maturidade espiritual, a gente ainda acaba por se envolver. Então, a estrutura de construir dentro de nós um novo caminho,
o que a Joana nos propõe hoje. Ela é clara quando ela vem, um dos parágrafos, ela diz o seguinte, assim, para nós, meus irmãos. Ela vem desenvolvendo isso, ela fala então sobre a evolução do pensamento, o quanto que isso fez com que a humanidade avançasse, caminhasse, desenvolvesse. Aí ela vem e coloca para nós assim, ó, o modo mais eficaz para ser-se feliz pode reduzir-se a duas solicitações que Jesus expôs durante a sua jornada terrestre e ainda permanecem desatendidas. Então, quando ela coloca isso, ela diz assim, olha, mas o caminho da verdadeira felicidade foi foi vivido e dito pelo Mestre Jesus. E ela fala assim, mas ainda permanece desatendido. Então ela quer dizer assim, a gente ainda não deu a isso a devida atenção. É aquela coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas não é que a gente não queira isso. Não é entrou por um ouvido e saiu pelo outro, pelo ar de, não tô nem aí para isso, não. Muitos ainda não estão nem aí para isso. Mas para outros tantos que já estão aí para isso, é porque aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente entende, ainda não consegue ser em nós uma vivência. E sempre que a gente fala sobre isso, a gente lembra da fala do apóstolo Paulo, que disse que ele não conseguia fazer o bem, todo o bem que ele desejava, mas ele ainda se pegava fazendo o mal que ele já não queria fazer mais. Então a gente percebe que a transformação da alma, né, que exige esforço, que exige desprendimento, que exige abrir mão de interesses ainda muito materialistas, é a nossa grande dificuldade. Laborar dentro de nós o sentimento de desprendimento e reacender em nós o amor vivido, sentido e falado pelo Cristo, é o que a gente precisa buscar. Os caminhos, meus irmãos, para essa busca, para estruturar isso dentro de nós, ele é muito diverso, porque ele vai estar muito pautado dentro da história de cada um de nós. Porque aquilo que me toca o coração não toca necessariamente o seu que está me ouvindo. Aquilo que me faz chegar às lágrimas, ou de alegria, ou de tristeza, não é necessariamente o que faz com você. O que me tira o sono, não necessariamente tira o seu. Então, como nós somos diversos na nossa estrutura psíquica e emocional, buscar essa nossa integração com Cristo é caminho que a gente que tem que fazer na decisão interna de ser melhor, de fazer diferente. E isso se dá quando a gente, assim, cansa de fazer as coisas erradas. Porque chega um ponto na vida da gente, meus irmãos, que a gente cansa. A gente cansa de se debater, a gente cansa de relutar, a gente cansa de reclamar, a gente cansa. E quando isso se dá, é quando a gente diz pra gente assim, não quero mais isso. Eu vou buscar o melhor pra mim. Então Joana vem e fala aqui assim, nesse capítulo, ela diz assim, olha, o modo mais eficaz de ser feliz e reduz-se às duas solicitações de Jesus e que ainda foram desatendidas até hoje por nós. Primeiro, ela diz, amar o próximo como a si mesmo. Veja se não é conhecido de todos nós. Amar o próximo como a si mesmo. Segundo,
não lhe desejar o que não queira para si próprio. A Joana é direta, se reduz aí. Amar o próximo como a si mesmo. E não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça consigo. São parâmetros importantes para a gente. O segundo, então, porque se a gente não consegue ainda entender esse sentimento de amor que deve se estender a todos, a gente não consegue ainda dimensionar, nem viver isso, o segundo é mais fácil. Porque o segundo está escrito assim, não fazer ao outro aquilo que você não queria que fizesse contigo. Então, esse já dá um parâmetro de observação. Porque se a gente tem que fazer alguma coisa com alguém, a gente pode pensar nisso. Puxa, mas eu gostaria que outra pessoa fizesse isso comigo. Isso dá pra gente um ponto de partida. Isso dá pra gente condições de pensar sobre essa estrutura. E é claro que quando a gente pensa sobre isso, vai nascendo dentro da gente o hábito de pensar assim. Porque nós estamos agindo hoje nas estruturas equivocadas, materialistas, muito mecanicamente. Eu digo mecanicamente porque está tão instituído em nós como se a gente fosse um arquivo de computador programado para agir dessa ou daquela forma. O nosso psiquismo, ele está marcado por essas estruturas mentais que nós mesmos aurimos ao longo das experiências que a gente viveu. Então a vida vem, traz pra gente os estímulos e a gente responde. Essa resposta que a gente dá, na maioria das vezes, ela é assim, ó, impulsiva. Ela é um reflexo daquilo que está dentro da estrutura emocional, dentro do nosso coração, ou seja, a alma falando. Quando a gente conseguir estruturar um novo comportamento, a gente muda esse condicionamento mental. A gente muda essa estrutura. Então a gente consegue quebrar o comportamento repetitivo, equivocado, delituoso, né, nas estruturas das nossas relações com os outros e com certeza conosco mesmo. Então, se o primeiro, que é amar ao próximo, a gente ainda não consegue dimensionar, o segundo dá pra gente pelo menos começar por aí. A gente sempre que for fazer alguma coisa com alguém, pensar. Isso está nas coisas mais simples. Eu vou ligar para reclamar alguma coisa com a telefonia. Eu vou solicitar a ajuda de alguém. Eu vou reclamar um serviço que eu recebi. Eu vou ter que receber uma visita na minha casa. Eu vou ter que fazer a visita a alguém. Como agir diante de um doente, de uma pessoa que está em desequilíbrio, de pensar nas horas em que a gente está solitário, com dor ou aflições, se nessas horas a gente gostaria de ter alguém para nos ouvir e ao mesmo tempo a gente pensar que a gente pode ser o ouvinte de alguém. A vida vai desenhando para a gente essas estruturas emocionais no comportamento nosso em relação ao outro. Então, quando Joana ela é clara nisso aqui, ela falou assim, eu não vou dar meios termos para quem está lendo esta mensagem ou para quem está ouvindo essa mensagem. Eu vou ser categórica quando eu digo que a felicidade está em amar o próximo como a si mesmo e fazer ao outro aquilo que você gostaria que ele fizesse. Joana, então, é direta. Essa estrutura está fortalecida na lei do amor, que é o único jeito de cada um de nós sermos felizes no estágio evolutivo que nós estamos, nessas estruturas emocionais que nós vivemos. Então, como ser feliz? É vivendo a lei do amor, é fazendo escolhas certas, é criterizando as nossas ações, é buscando caminhos novos, é tentando olhar as coisas de um novo aspecto, sobre um novo prisma, porque a nossa mente também viciada na forma de pensar,
sempre interpreta os fatos e as pessoas dentro do mesmo raciocínio. E às vezes não é assim, às vezes a ação do outro em relação a nós não foi para nos ferir, para nos ofender, para nos magoar. A pessoa que a gente identifica como pedante, metida, nem sempre é. Essas estruturas estão na gente. Então, quando eu consigo olhar para o outro, identificar o outro desta forma, na verdade, eu estou olhando para dentro de mim. Porque quem vê o outro dessa forma sou eu. Não é a pessoa em si. Não é. A gente precisa entender isso. Não é a pessoa em si. Porque a gente às vezes fala assim, nossa, fulano é insuportável. Não aguento. Não aguento olhar para a cara dessa pessoa, não aguento falar com essa pessoa, a voz dela me irrita, né? Se eu tô no ambiente, essa pessoa chega, já me dá até um mal-estar, uma coisa assim. Isso somos nós, em relação ao outro, né? Mas, imaginemos que essa pessoa, na vida dela, tem seus amigos. Ela tem seus amores, né? Ela pode ter uma família, ela pode ter filhos, né? Mãe, pai, com certeza, né? Pessoas que a amam, pessoas que gostam dela, que ficam felizes ao abraçá-la, que oram pelo bem dela. Então, quando a gente fala assim, a pessoa é insuportável, será que isso a caracteriza? Ser insuportável? Porque para outras ela está totalmente suportável e até desejada pelo afeto, pela forma carinhosa como essa pessoa se apresenta. Então, onde que está o problema? Está na gente, não está no outro. Daí a gente pensar assim, mas por que eu acho essa pessoa insuportável? Por que essa pessoa me incomoda tanto? Por que me irrita tanto? Porque meus irmãos, veja bem, essas estruturas de reflexão a gente precisa estabelecer. Porque se na vida de relação a gente não para pensar nas reações que a gente tem em relação ao outro, como que a gente vai atingir a felicidade? Se a Joana tá clara aqui para nós, o amor ao próximo e querer para o outro que a gente quer pra gente. Então, a nossa relação com o próximo precisa ser pensada. E essas coisas estão na gente, e infelizmente está na gente. Quantas pessoas que a gente já conheceu aí ao longo da nossa vida, que a primeira impressão a gente não gostou, que a gente achou esquisito, chato, né? Com tudo isso aí que a gente coloca. E de repente, pelas mãos divinas, pelo amparo da espiritualidade, eis que a vida nos aproxima dessa pessoa de forma tal que a gente não consegue se esquivar. E aí, nesse convívio, a gente vai vendo que essa pessoa não era bem aquilo que a gente pensava. É até legal, é até bacana, né? E às vezes nasce dali uma amizade. Quantas situações a gente já não pode contar dessas coisas que aconteceram. Então a vida, ela é pra gente um presente nessas estruturas emocionais. A gente precisa criar uma identidade nossa na relação com o outro, de não culpar o outro pelos sentimentos que ainda não estão resolvidos na gente. Então precisam ser tratados na gente. Quando a gente não gostar de alguém, a gente tem que se perguntar: o que eu não gosto em mim? Para eu não gostar dessa pessoa? O que eu posso trabalhar em mim para eu desejar a ela todo o bem desse mundo? O que eu preciso modificar no meu pensamento para aceitá-la como irmã? Essas são as estruturas. E fazer o bem ao outro, ela passa por esse caminho de aceitação do outro, do jeito que o outro é.
na forma como o outro é. Porque também essa pessoa está nas suas estruturas emocionais, buscando aprender. Joana vai desenvolvendo isso, né? Ela fala um outro parágrafo que ela diz assim: a felicidade, né? Perdão, no amor encontra-se o jeito de cada qual ser realmente feliz. Então ela fecha nisso para nós. E aí ela faz uma advertência linda, mais lá pro finalzinho da lição, quando ela diz assim, olha, que a gente nunca deveria medir esforços para superarmos a cada dia. Que o esforço deveria ser contínuo, no aprendizado que é necessário, porque quando a gente compreende as coisas, a gente aceita melhor, não é? As coisas impostas pela rigidez, pelo autoritarismo, né? Isso a história já mostrou pra gente que não é o melhor caminho. A gente, quando Joana fala do desenvolvimento do pensamento, a gente passou por isso tudo, né? Isso lá na escola, na formação familiar, essa coisa toda. Hoje, a gente sabe que esse não é o melhor caminho, né? A gente sempre entende que é preciso compreender as coisas. O diálogo com base na verdade, ele é capaz de estabelecer uma estrutura de consentimento interno. Então, é dizer para o outro, né, e falar para o outro, mas é preciso fazer isso, porque isso é bom em função disso, disso, disso e disso. Deixar muito claro, sempre claro, para a pessoa. Né? Isso é importante. E para a gente também. A gente dizer assim, não, mas eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Isso para mim é muito complicado, mas é bom para mim. Então eu vou fazer isso. Vai tentar, vai se esforçar. Um dia vai errar, o outro vai acertar, mas vai tentando. Vai tentando quebrar as estruturas do comportamento equivocado que já estão consolidados, estão ali, ó, né? Para a gente poder restituir esse novo comando do pensamento, do sentimento, das emoções, pautados em valores imortais de transformação e de vida mesmo. Aí Joana vem e fala que nós deveríamos fazer isso. E aí ela diz que dentro desse esforço nosso de nos melhorar a cada dia, a gente precisava lembrar da história de Marta e Maria. Ela diz o seguinte, eu vou até ler um pedacinho aqui para vocês, olha, diz assim, ó, nunca meças esforço para superar-te a cada dia, aspirando ao melhor, essa melhor parte, a que se refere Jesus no diálogo com Maria e Marta, na residência do seu irmão Lázaro, quando a primeira, Maria, mantém-se em contemplação e aprendizagem das suas lições, a outra, a Marta, aturdida com as pequenezes do exterior, que são de significado secundário. Olha que lindo isso, porque ele não vai dizer que aquilo que a Marta estava fazendo não era importante, né? Porque a Marta estava cuidando das coisas, a Marta queria recebê-lo bem. Olha esse carinho dela, né? É carinho, é afeto, mas o que era mais importante? É isso que ele fala, que a Joana quer fazer a gente despertar. Na vida, eleger aquilo que é mais importante. Por quê? A gente vai estar num contexto de vida atuando em diversos setores. A nossa tendência, na maioria dos casos, é buscar tantas coisas materiais e as coisas espirituais ficarem perdidas. Então a gente está se comportando como a Marta. E ela nos adverte assim, mas se comporte como Maria, porque ouça a palavra do Cristo, de modo que ela toque o seu coração, se permita ouvir e sentir essas palavras de Jesus. Se permita tocar pelo amor do Cristo, como aquele que quis tocar suas vestes, como aquele que subiu no telhado para poder chegar perto dele e receber a cura, né? Como aqueles que o procuraram nas praias, nas beiras do mar, nas montanhas, aonde ele foi,
seguido por aquela multidão de pessoas que queria colher daquele homem, daquele espírito de luz, todo o bem que ele ofertava. Então, o que Joana de Anjos quer dizer para nós é isso. Ela diz assim, olha, é necessário eleger-se a ação do bem, iniciando-se pela transformação moral para melhor, autenticidade de realizações edificantes e permanente espírito de abnegação. Então ela vem dizer para a gente assim que a advertência amorosa dela é para que nós nos sintamos motivados a sentar e ouvir o Cristo, a ouvir suas palavras, a nos envolver com a sua mensagem que é duradoura, a nos deixar colocar a cabeça sobre seus braços, pedir o aconchego que a gente precisa, porque Jesus, Ele nos ama. Jesus olha por nós a todo instante e nós não vivemos nenhuma dor sozinhos. Na verdade, Ele sabe que a dor é passageira. A alegria do Mestre Jesus é saber que com toda essa dificuldade, nós um dia chegaremos à verdadeira felicidade. E Ele estará, como sempre está, ao nosso lado, nos aguardando, solícito, amoroso. Então a gente precisa isso, sentar, ajoelhar-se ali do ladinho dele, ouvir suas lições, ouvir o seu sermão da montanha, ouvir suas palavras consoladoras, ouvir ele falar do reino de Deus, que é semelhante àquele que... E é tentar entender se nós estamos aí dentro dessa semelhança, se nós estamos buscando isso, qual está sendo a nossa cota de fazer com que esse reino de Deus entre dentro do nosso coração, para que isso possa, se expandir e se estender para toda a humanidade. Quero terminar a lição de hoje, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo ao Mestre Jesus por você que está me ouvindo, por seus familiares, para que você nunca perca a esperança, para que você tenha a fé raciocinada, entenda que tudo isso tem uma razão de ser, tudo isso na sua vida, toda a sua história, não só necessariamente essa história de agora, que é de todos, mas a sua, que marca a sua vida, que marca os seus sentimentos, que define aí a sua forma de ser, de pensar. Revisite você mesmo, busque entender o que sente, pensa se o que sente é o que quer continuar sentindo. Busque em Jesus a resposta para as tuas indagações, para as suas dores. Tente ser feliz, amando o próximo e se amando também. Que Deus te abençoe, que você possa nessa semana guardar teu coração de coisas ruins. Tente ver coisas boas, gestos bons, histórias boas. Tem muita coisa boa acontecendo por aí. Tem muita gente boa fazendo coisas legais. Procura ver isso. Tira do seu coração o medo, a angústia, a aflição. Vamos olhar em frente, vamos seguir em frente. Dias melhores virão, com certeza, meus irmãos. Muita paz, que Deus abençoe e os ilumine. Levem meu abraço fraterno, carinhoso, muito carinhoso para vocês. Fiquem com Deus.